botulismo, também transmitida por água e alimentos contaminados, tá? Causada pela bactéria Clostridium botulinum. Tá? Ela ataca o sistema nervoso e músculos, né? Na verdade, aqui não é a bactéria que vai causar problemas, vai matar, mas a toxina que ela produz, a toxina botulínica, né? Provoca tremores, vômito, né? E paralisia respiratória. E como ela ataca, ela para a musculatura e os nervos. Se ela parar o diafragma, que é o músculo que controla a respiração, a pessoa vai morrer, né? E os alimentos que principalmente têm essa bactéria são alimentos enlatados, porque essa bactéria ela não gosta de oxigênio, ela é anaeróbia obrigatória, né? Ela não vive muito bem, né, no oxigênio, então ela prefere locais mais fechados, como alimentos enlatados, né? E quando esse alimento vai ser envasado, vai ser enlatado, e não foi feito adequadamente, pode ter essa bactéria. Tá? Qual é o tratamento? Antibiótico, né? E como eu previno, evitar consumir esses alimentos, né? Se tem cheiro estranho, não vou comer, né? Se a embalagem está estufada, né, ou danificada, alguma coisa assim, se a lata, eu também não vou consumir. Não sei se vocês viram, mas eu já vi, né, algumas situações da lata estar estufada. Se ela está estufada, né, o que aconteceu? Dentro daquela lata tem alguma coisa produzindo gases que fez ela estufar, né? Eu vou mostrar alguma imagem por aqui, vou colocar, né, de uma lata dessas estufada. Como é que ela estufou de dentro para fora? Porque tem alguma bactéria, alguma coisa lá produzindo gases, né? Comendo aquele alimento, produzindo gases que fez ela estufar. Eu vou consumir aquilo? Não. Né? Eu me lembro que teve um professor meu que falou que foi no restaurante e escutou um barulho, né? Tipo uma coisa estourando, e perguntou o que foi. Ah, foi uma lata que eles foram abrir e estourou, estava estufado. Ele falou que levantou e foi embora, né? Porque presumiu que eles iam usar aquele enlatado ali. Uma coisa muito interessante sobre o botulismo, né? A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura. O que o pessoal faz? Ele pegou essa toxina botulínica e começou a aplicar no rosto das pessoas para tirar rugas, né, marcas, expressão, alguma coisa assim, que é o famoso Botox, né? Todo mundo já ouviu falar. Só que esse Botox tem que ser aplicado por um médico, alguém que saiba o que está fazendo. Essa cidadã aqui, ó, né? Aqui ela tá toda bonita e bela, é uma inglesa, se não estou enganado. Ela fez uma festinha do Botox na casa dela, né? Chamava os amigos e se aplicava o Botox. Não sei se tinha um médico. E no caso dela deu um pouquinho errado, né? Paralisou, a musculatura inchou. Aqui eu acho que eles aplicaram, na verdade, em vez de na superfície, na parte mais superficial, eles acharam um nervo, né? E acabou inchando, ficou uma coisa completamente estranha, né? Para a sorte dela, essa toxina botulínica não fica para sempre ali, né? Ela fica por um determinado tempo. É claro, se eu injetar um monte de toxina botulínica, a pessoa vai morrer. Eles injetam um pouquinho assim, né, e paralisam o rosto. Sabe aquelas pessoas que parece que fizeram plástico e não tem expressão nenhuma no rosto, né? Possivelmente elas estão usando o Botox, que paralisou a musculatura ali, em pequena concentração, porque se for demais, paralisa o diafragma e para de respirar e morre. Então, uma curiosidade então sobre o botulismo. A salmonelose, né, é bastante conhecida, transmitida também por alimento e água contaminados, então evite consumir alimentos e água contaminados. Né? A salmonela, né, é o gênero da bactéria. Aqui eu tenho, geralmente o pessoal fala muito que a salmonelose é transmitida por ovo, né? Tanto é que eles proibiram de fazer maionese caseira. Proibiram, mas muita gente faz, né? Com ovo em restaurantes, né? Mas não é só o ovo que pode ter essa bactéria, tá? Aqui a porcentagem que eu peguei aqui para vocês de 22% de pessoas que pegam doenças, né? Foram contaminadas por ovo, carne pode contaminar também, se ela não for bem cozida, né? Alimentos mistos, como lasanha e estrogonofe, podem estar contaminados por salmonela, leite, derivados, doces também, inclusive a água pode ter em menor concentração, né? Mas ela pode ter salmonela. Se a bactéria entrar no corpo, vai dar uma doença, né? Algum problema intestinal, estomacal em vocês, e o que não é bom, dá vômito, diarreia, né? Percebam que todas as doenças que são transmitidas por água ou alimento contaminado, elas vão ter que sintomas vômito, diarreia, dor de barriga e assim por diante. Porque ela vai afetar o
o trato digestório de vocês, né? Então, geralmente, se é o trato digestório, vocês pegaram essa doença porque comeram alguma coisa que não prestava ou tomaram alguma coisa contaminada. Novamente, para tratar a doença, usa-se antibióticos, né? Então, lembre do antibiótico. E tomar cuidado com água e alimentos crus, né? Porque se o alimento foi cozido, né, acima de 80, 70 e poucos graus, essa bactéria vai morrer, a maioria delas, né? Até menos, algumas são mais sensíveis, então não tem problema. Mas se o alimento está cru, aí dá problema. Como fazer maionese com ovo, a gente faz com ovo cru, aí dá problema, tome cuidado, tá? É bem comum, várias pessoas têm salmonelose e acabam sendo hospitalizadas com esses problemas estomacais. Leptospirose, tá? Aqui a gente começa com doenças transmitidas por vetores, tá? Por animais. Leptospira interrogans é o nome da bactéria causadora, né? Transmitida por ar contaminado com a urina de animais, principalmente o rato. Tá? E como acontece a transmissão? Geralmente acontece com enchentes. O rato ele se esconde no esgoto, em buracos, alguma coisa assim. Quando mija, faz cocô ali. Quando a gente vem, a água sobe, todo aquele xixi, né, toda aquela urina daquele rato, todo aquele cocô vai subir, né, e as bactérias que ali estão vão subir junto. Né? E você sabe, quando tem uma enchente, o que a pessoa faz? Ela sai da enchente. Né? Mas você sabe que isso não acontece. É claro, algumas pessoas têm que entrar ali para pegar alguma coisa que esqueceram, né? Mas geralmente, né, e algumas pessoas têm uma enchente, eu vou lá ver enchente, coloca Havaianas como material, né, de prevenção para não pegar a doença, pega Havaianas e faz como esse cidadão aqui, ó, vai para o meio da enchente andar de bicicleta, né? Cheio de fezes e urina de ratos aqui, pode pegar leptospirose. Ou faz como esse outro cidadão aqui, vai dar uma bandinha, né, no seu sofá flutuante. Tá? É claro, né, é triste, algumas pessoas moram em regiões que tem enchente que não tem como não entrar em contato com a água. Né? E as chances de ter leptospirose são muito grandes. Né? Então, às vezes esse animal, esse rato inclusive pode urinar em cima do alimento, mal armazenado, ou alguma coisa assim. Né? Ou a urina dele entra em contato com o alimento por alguma coisa. Sintomas da dor muscular, febre, calafrios, dor de cabeça, tá? Pode comprometer os rins e o fígado, que pode ser bastante grave. Como é uma bactéria, tratada com antibiótico. E combater infestações de ratos também. E rato tem bastante por aí, né? Evita-se lixo, né? Por isso educação sanitária. Se tiver muito lixo, vai ter rato. Né? E quanto mais rato, mais chance de ter leptospirose. Então evita-se isso. Febre maculosa, outra doença transmitida por animal. Nesse caso aqui, o carrapato estrela. Não é um carrapato comum esse, tá? Isso aqui dá bastante em Minas, né? Aqui, eu não me lembro se... Se não me engano, uma aluna falou que alguém conhecia, teve aqui na região, mas não é muito comum, tá? Transmitida pela bactéria Rickettsia rickettsii, né? E aqui está o carrapato estrela, repito, não é o carrapato que você tem no cachorro de vocês aí, tá? Não é muito comum, não é esse específico aí. Esse carrapato tem a bactéria, pica, né? Ele fica no cavalo, no animal silvestre lá, ou até no cachorro, pode ser. Mas não é muito comum aqui, repito. E pode vir a picar vocês, né? E é interessante, ele tem que ficar, né, no corpo da pessoa aqui até 2 horas para conseguir transmitir a doença. Então, examinar seu corpo, se teve contato com esses animais, né? É uma doença associada bastante ao campo, né? A pessoas que trabalham com campo. Se teve contato com esses animais, verificar o corpo para ver se não está com um carrapato grudado, né? Teve algumas situações, uma vez eu ouvi uma história, a pessoa achou que ela estava nascendo uma verruguinha, alguma coisa no pescoço, ou na cabeça, na orelha, alguma coisa assim, né? Tá nascendo uma verruga. Na verdade, ela foi ver, ou for olhar para ela, ela estava com um carrapato ali. Ela passou dias com carrapato achando que era uma verruga. Então tome cuidado com carrapatos. Para evitar ou para tratar a doença, usa-se antibióticos, né? E evitar contato com esses carrapatos ou eliminar esses carrapatos, né? Com algum tipo de medicamento nesses animais. Essa foi a febre maculosa. A peste negra ou peste bubônica, né? Que talvez seja uma doença mais famosa, né? Uma das doenças mais famosas que existe, que tem uma história bastante interessante, né? Todo mundo já viu esse amiguinho aqui, né? Esse homenzinho aqui com essa roupa aqui, tá? A peste negra, ela é chamada de peste negra porque ela apodrece, né,
e a pele fica negra, tá? Então por isso peste negra ou peste bubônica, porque ela forma bubões, que eles dizem, né, que são inflamações, são bolas, digamos assim, nos gânglios linfáticos, nas axilas, né, na virilha. Ele fica bastante inchado, que eles chamam de bubões. Então por isso o nome peste bubônica. Tá? Ela é transmitida pela pulga de ratos. Então tem dois animais associados aqui. Ó. Tem as pulgas e os ratos. Né? Então, se eu não quiser que a peste bubônica se alastre, né, eu elimino os ratos, que consequentemente não vão ter as pulgas. Tá? Os sintomas febre alta, mal-estar e os bubões, né, que eles dizem, que são esses inchaços nos gânglios linfáticos, né? Protuberâncias azuladas ou escuras na pele, tosse seca, né, hemorragia, né, e a pessoa acaba morrendo. Antigamente, nas grandes surtos de peste bubônica, morria muita gente. Tá? A peste bubônica tem um problema que eles não, historicamente, assim, de saber quando era realmente peste bubônica. Porque tudo que é doença que matava muita gente, e poderia ser qualquer uma, eles chamavam de peste. Né? Então é difícil saber. Mas mais recentemente já tem os registros, então eles sabem. Né? Na época de Jesus teve vários, historicamente falando, né? No período lá, até antes de Cristo, inclusive, na contagem dos anos, tiveram problemas com a peste bubônica, né? Algumas, como eu disse, se confundem com outros tipos de peste. Mas qual foi o pior surto que teve? Tá? Foi um surto que aconteceu na Europa por volta de 1946 a 1950. Matou 1/3 da população mundial. Tá? É muita gente que morreu. Então, até quando a gente vai analisar o gráfico de crescimento da população, quando chega em 1300 e alguma coisa ali, ó, 1350, ele está subindo, ele dá uma caída, porque matou muita gente. Tá? E adivinha onde que começou esse surto aqui? Né? Começou na China. Tá? Adivinha só, né? Começou na China. Mas não é toda doença que começa na China, não tem problema. Tá? Não vamos culpar os coitados chineses. É interessante que a peste bubônica ela foi usada também como arma biológica. O que eles faziam nas guerras? Pegavam, as pessoas faziam cerco, né? Tinha uma guerra, se fechavam dentro do seu castelo, alguma região assim, e os inimigos começavam a lançar os corpos de pessoas, vivas ou mortas, não sei, que estavam com peste bubônica para dentro desses castelos. Né? E as pessoas que lá estavam iam acabar pegando essa doença e iam acabar morrendo, e ficava mais fácil deles entrarem para terminar de matar as pessoas que estavam lá. Então, os chineses mandavam os corpos das pessoas em barcos, né, e a doença acabava pegando os outros. Tá? Apenas, aqui, é interessante aqui, ó, essa roupinha aqui que todo mundo viu, que era dos médicos da época, ela não existia em 1346. Tá? Ela começou a ser utilizada, né, a partir de 1619, quando um médico chamado Charles Lorme, ele era médico do rei não sei o que, oitavo, tá, algum rei da França. E ele fez essa roupa. E ele fez essa roupa por quê? Eles não sabiam nessa época como que a doença ela era transmitida. Eles imaginavam que era pelo ar. Tá? Inclusive, era uma doença que também era associada a castigos divinos, digamos assim. Né? E eles associavam também a povos imigrantes. Né? E adivinha quem é que foram os maiores culpados na época, que foram perseguidos e mortos, né? Embora não fossem culpados pela doença? Os judeus. Tá? Os judeus sofrem há muito tempo, os coitados. Né? São perseguidos há muito tempo, inclusive na época da peste negra, eles foram perseguidos. Tá? Aqui, voltando para a roupinha, né? Ela servia para proteger a pessoa. Né? Eles não sabiam, né? Eles achavam que a doença era transmitida pelo contato do ar. Né? E além de ser transmitida, hoje a gente sabe que além de ser transmitida pela pulga dos ratos, se tocar nos bubões ou se tocar nessas feridas aqui, ó, a pessoa também pode transmitir. Né? Isso a gente sabe hoje. Antigamente achava-se que era pelo ar. Né? Então eles usavam essas roupas para não entrar em contato com ar contaminado, mas acabavam se contaminando. É claro, todo mundo que
que era contratado como médico realmente era médico, não. Ou era um médico de segunda linha, ou nem era um médico que tinha sido muito treinado, né? Porque se o médico fosse bom, ele não ia ficar no meio das pessoas, né, sabendo que ia pegar a doença. Né? Alguns deles, os mais famosos, inclusive, nem iam. Então eles contratavam qualquer um, né, que se dizia médico, né? Alguns realmente eram, mas não eram muito bons, digamos assim, para ir lá. Eles, além de pegar e tentar ajudar as pessoas, eles pegavam e contavam os mortos. Eram funcionários públicos, digamos assim, que eram contratados e enviados para essas regiões que tinham surtos para ajudar. Mas essa roupinha que, repito, foi a partir de 1619, tá? Até eu vou pesquisar e vou mostrar para vocês aqui em algum lugar a roupa. Eu acho que tem, eu vi uma foto uma vez de uma roupa ainda conservada, né? Não era tão bonitinha assim, tá? Interessante aqui, ó, o Brasil teve um surto de peste negra, peste bubônica, em 1904. Tá? E Oswaldo Cruz, que foi um grande sanitarista, foi contratado para acabar com ela. Né? Inclusive foi bem na época que teve a revolta da vacina lá. Né? Leem sobre a revolta da vacina, caiu a revolta da vacina no último Enem, inclusive. Tá? Mas ele foi contratado. O que ele fez? Já sabia-se que a doença, né, tinha sido descoberto há muito tempo atrás, que a doença era transmitida por pulgas de ratos. Né? E para acabar com essa doença é só erradicar as pulgas e é mais fácil erradicar os ratos. O que aconteceu no Rio de Janeiro, que tinha esse surto? Né? Inclusive os navios que vinham da Europa, eles nem paravam no Rio de Janeiro, de tão porco que era o Rio de Janeiro e de tantas doenças que tinham. Tá? Eles pegavam e começavam a comprar ratos. Né? Uma das técnicas, vou comprar se a doença está passando. Né? Se a doença é transmitida por rato, por pulga de ratos, então vão começar a comprar ratos das pessoas. As pessoas caçam os ratos que tem na casa e a gente elimina esses ratos. Né? Mas eles não sabiam do poder ou da capacidade, como eu posso dizer, de negócios que o brasileiro já tem, ou do famoso jeitinho brasileiro. Né? O que um cidadão chamado Amaral, eu nunca esqueci porque eu tinha um aluno que se chamava Amaral, sobrenome, todo mundo chamava ele de Amaral, né? Que um cidadão chamado Amaral fez? Ele começou a criar ratos e vender esses ratos, né, para ganhar dinheiro. Então, ao invés de eliminar os ratos, o cara estava produzindo ratos, né, criando ratos. Né? Mas leiam mais sobre a peste negra, né, é um período histórico bastante interessante. Tá? Gonorreia, tá? Aqui a gente começa com as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? Se não quiser pegar uma infecção sexualmente transmissível ou não faz sexo, que a ministra de vocês aconselharia, né? Ou pega e faz sexo com camisinha, tá? Lembrando, o sexo por si só não passa a doença, mas o sexo sem proteção passa a doença, né? A gonorreia é uma doença que é bastante comum, inclusive, tá? Causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, tá? Que ela causa, né, tem como sintoma basicamente pus na uretra, ou seja, o amiguinho de vocês ou a amiguinha de vocês, ela vai ficar muito dolorida, vai ficar com uma infecção na uretra, né? Vai ficar muito dolorido na hora de urinar, principalmente, e vai ficar saindo pus, né? E não vai ficar, obviamente, está com pus cheirando muito bem, tá? E deve ser uma coisa extremamente desagradável, né? O uso de antibiótico é o tratamento e usar camisinha ou não fazer sexo é a prevenção dela. Tá? A gonorreia ela é interessante porque ela tem voltado, né, ela está sendo bastante recorrente e está aparecendo alguns grupos de bactérias que são resistentes a antibióticos. Né? Teve alguns registros nos Estados Unidos, alguma coisa assim, que nenhum antibiótico conseguiu matar a bactéria. Antigamente o tratamento era muito fácil, né? Só tomar um antibiótico lá específico. Só que o que aconteceu? As pessoas tomaram tanto esse antibiótico que selecionou todas as bactérias resistentes, né? E matou todas aquelas que não eram. Só sobraram então as resistentes. A gente viu a evolução. Né? Então, tomem cuidado para não pegar a gonorreia, principalmente a gonorreia que é resistente a bactérias, ou senão vocês estão ferrados. Vocês vão ficar com um amiguinho ou amiguinha de vocês sempre saindo pus. Tá? Outra infecção sexualmente transmissível, a sífilis.
tá? Transmitida pelo Treponema pallidum, né? Ou pode ser transmitida também para o feto durante a gestação, né? E é bastante perigosa porque pode ter, se a mulher estiver grávida, né? Ela vai poder causar uma formação do feto, a criança nasce cega, tem vários problemas, né? O que acontece às vezes, infelizmente. Tanto é que um dos primeiros exames que a mulher faz no pré-natal é para sífilis, né? Só que infelizmente tem mulheres que não fazem o pré-natal, tá? Elas causam lesões nos órgãos genitais, obviamente, né? E na mucosa, febre, dor no corpo, né? E podem, se não tratadas, atingir o sistema nervoso. E podem deixar a pessoa louquinha, tá? Deixar ela perturbada. Usar antibióticos como tratamento e usar camisinha se for fazer sexo, tá? Ela se divide em 3 estágios, né? O estágio inicial, que vai dar uma ferida indolor, que não causador, né? Justamente no local que entra em contato com a infecção, ela desaparece e de 4 a 10 semanas depois começam a aparecer feridas na palma da mão e em todo o corpo, tá? Erupções cutâneas, que desaparecem também. Né? Isso é um problema porque às vezes a pessoa tem uma feridinha, ficou preocupado, vou no médico, né? Mas saiu, tá, não tenho nada, mas a pessoa pode estar com sífilis. Depois volta a ser erupções em todo o corpo, né? E podem desaparecer. E a pessoa pensa, então não estou com nada, só que ela está com sífilis. Só que se ela não tratar isso depois de 3, 15, 20 anos até, o que pode acontecer? Pode começar a afetar órgãos internos e principalmente o sistema nervoso central, e pode deixar a pessoa louca. Aí pode matar, afeta outros órgãos e pode matar. Tá? É uma doença bastante grave, digamos assim. Né? Interessante aqui, algumas pessoas famosas que tiveram a doença. O Al Capone tem certeza que é um gangster, né? Vocês devem ter escutado falar, um gangster americano. Né? De Chicago, se eu não me engano. Ele era de descendência italiana, né? Ou ele veio da Itália, não sei. Algumas pessoas que acham que tiveram sífilis, tá? Não tenho certeza, na verdade. O Hitler, o Bonaparte, o Napoleão, né? Napoleão, escrevi errado aqui. Né? O Nietzsche, o Tolstói e o Van Gogh. Curioso dessas celebridades aqui, ó, desse pessoal famoso aqui, todos eles tiveram problemas, ou presume-se, né, ou já tiveram problemas de demência no final da vida. Tá? Então, talvez por isso eles presumem que essas pessoas tiveram sífilis e não trataram. Tá? Então, se não quiserem ter problemas de feridas ou ficar loucos no futuro, usem camisinha. E façam o tratamento antibiótico se pegarem sífilis. O que tem bastante por aí. Tá? É uma doença que está voltando. Está tendo alguns surtos, né? Ela estava meio que desaparecendo, mas está tendo alguns surtos de sífilis por aí. Por último, a clamídia, né? Transmitida pela clamídia trachomatis, né? Que é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível também, né? E causa dor ao urinar, presença de secreções ou fluidos, né? E aumento do número de micções. É uma doença bastante interessante porque é uma doença assintomática em muitas pessoas. Tá? Ou seja, vocês podem. É uma doença que muita gente tem e às vezes nem sabe. É uma bactéria que muita gente tem no corpo e não sabe. Né? E apenas algumas delas vão sentir dor ao urinar, alguma coisa assim. E qual é o problema nisso, né? Uma vez eu tive um amigo que teve um problema com isso. Ele veio me procurar apavorado porque a namorada dele estava com clamídia. Ele pensou, né, que ela tinha traído. E ela ficou pensando que ele tinha traído. Então deu um problemão, imagina. Os dois ficam pensando que foram infiéis, digamos assim, né? Só que só ela teve sintomas. Né? Mas é possível que ele tivesse clamídia e não tivesse sintomas? É possível. Que eles tenham pego de alguma outra relação antiga? É possível. Né? É bem provável. Né? Pelo que ele me contou, né, eu acreditei nele, não tinha acontecido traição. Ele não tinha traído nenhum, né? E ela jurava que não tinha traído também. O que aconteceu? Ele não tinha sintomas, passou para ela. Né? O tratamento é usar antibióticos. Tá? E importante aqui, ó, adianta só um no casal lá, só um deles usar antibiótico, a mulher que você tratou melhorou. Né? Só que se o cara tá com clamídia, vai passar para ela de novo. Então os dois têm que tomar antibiótico, mesmo que
ele não tenha, um deles não tenha sintomas, né? Porque senão não adianta. Ela está com sintomas, você trata, só que ele está com a clamídia sintomática, vai passar para ela depois, né? E para vocês aí, ou não façam sexo, ou façam sexo com camisinha para não ter clamídia, tá? Então essas são as doenças bacterianas, tá? Que vocês têm que lembrar, lembrando a transmissão por contato direto, evite esse contato com as pessoas, água e alimentos contaminados. Basicamente, para não pegar, tem que ter saneamento básico. Doenças transmitidas por animais e vetores, pega-se e elimina-se esses animais. Infecções sexualmente transmissíveis, sexo só depois do casamento, ou para quem gosta de fornicar antes do casamento, sexo com camisinha, tá? Basicamente era isso. Tchau e beijo para vocês. Até uma próxima. E cuidem-se, tá?